Nick Lowell é preso no Japão em 1954. Ele é um ex-soldado americano condenado a 10 anos de prisão. Nick está limpando o banheiro da prisão quando 5 homens tatuados passam por ele. Quando eles saem, Nick entra no banheiro e vê um homem pendurado com as mãos amarradas. Nick pede ajuda e tenta salvar o homem. Mas, estranhamente, a ação de Nick é condenada pelo chefe da prisão. O chefe da prisão fala com ele em japonês, mas Nick não conhece o idioma e não entende nada. Irritado, o chefe da prisão o manda para a solitária. Mais tarde, Nick descobre que o homem que ele salvou anteriormente também está preso na cela ao lado. O homem se apresenta como Kiyoshi, um yakuza pertencente ao clã Shiramatsu. Kiyoshi pede ajuda a Nick e explica seu plano para escapar da prisão. Kiyoshi estava deliberadamente tentando se machucar para ir parar no hospital, onde um membro do Shiramatsu o ajudaria a escapar. Ele lhe promete que seu clã o recompensará se ele o ajudar a fugir. Nick aceita e, no dia seguinte, recupera uma pedra enquanto eles estão trabalhando perto da prisão. Na cela, ele afia a pedra até que ela fique bem afiada, para que Kiyoshi possa usá-la em seu plano. Poucos dias depois, Kiyoshi se prepara para se esfaquear com a pedra afiada e pede a Nick que se certifique de que ele fique vivo para chamar os guardas para resgatá-lo. O plano dá certo. Os guardas, vendo o estado de Kiyoshi, o levam imediatamente para o hospital. Algum tempo se passa e Nick é libertado da prisão antes de cumprir sua pena. Quando ele sai com uma aparência nova, um carro já está esperando por ele. Chegando ao local, os membros do clã Shiramatsu dão as boas-vindas a Nick e o agradecem pela ajuda. Ele também recebe uma oferta de emprego, que consiste em cuidar dos negócios de um rival americano. Nick aceita sem hesitar. À noite, Nick vai a um bar, onde conhece uma bela garota japonesa que imediatamente atrai sua atenção. No dia seguinte, Kiyoshi leva Nick a uma fábrica para conhecer um homem americano chamado Anthony Panetti. A tarefa de Nick é negociar com Panetti a compra de sua fábrica, pois ele já havia rejeitado a oferta de negociação de Shiramatsu. Panetti recebeu uma oferta de negociação de outro clã yakuza, o Seizu de Kobe, e por isso não quer vender a fábrica para o clã Shiramatsu. Nick percebe que as negociações não podem ser feitas apenas com palavras, então ele pega a máquina de escrever e a bate na cabeça de Panetti, fazendo considerar a oferta de Shiramatsu. Depois que o primeiro trabalho dá certo, os membros do clã levam Nick a um bar. Mas enquanto eles estão falando de negócios, o clã Seizu chega para confrontar Nick pelo que ele fez com Panetti. Um dos membros do clã Seizu continua a provocar Nick até que ele acerta a cabeça do membro do Seizu com uma garrafa. Todos os presentes apontam suas armas uns para os outros, e o clã Seizu promete vingança antes de deixar o bar. A coragem de Nick atrai a atenção de Shiramatsu. Kiyoshi dá a Nick um apartamento de luxo e o oferece para se tornar um yakuza do clã Shiramatsu. Alguns dias depois, Kiyoshi convida Nick para ir a uma boate de propriedade de Shiramatsu. Lá, a garota japonesa que Nick conheceu no bar está dançando com alguns homens. Nick continua olhando para a garota, e Kiyoshi a afasta da pista de dança, repreendendo-a. Kiyoshi então pede ajuda a Nick para levar a garota para casa, que acaba sendo a irmã mais nova de Kiyoshi, Miyu. Nick cumpre a ordem, mas quando chega à casa de Miyu, a garota o seduz para deixá-lo entrar. Os dois então fazem amor e Nick vê uma tatuagem da yakuza nas costas de Miyu. No dia seguinte, Kiyoshi liga novamente para Nick para lhe dar uma nova missão. Ele pede que ele compre armas de um soldado americano para essa missão. Kiyoshi explica que o soldado não deve saber que nem Nick nem essa compra estão ligados ao clã Shiramatsu. Portanto, Nick deve agir sozinho. Nick então vai até o pier onde deveria encontrar o soldado americano para comprar as armas. No entanto, ao chegar lá, ele vê um cadáver, em seguida, a chegada do clã Seizu. Como Nick já havia escondido o dinheiro no carro, os membros do clã Seizu não conseguem encontrá-lo, o que os irrita e eles decidem matá-lo. Um dos membros do Seizu é convidado a matar Nick, que é obrigado a se ajoelhar. No início, Nick obedece à ordem, mas consegue reverter a situação com suas habilidades e ataca o clã Seizu, matando 2 de seus membros. O líder de Shiramatsu fica sabendo do caos na doca. Ele imediatamente reúne todos os membros do clã, incluindo Nick e Kiyoshi. O líder do Shiramatsu suspeita que há um traidor entre eles que vazou o plano para comprar as armas. No entanto, Kiyoshi garante que os $2 milhões trazidos por Nick estão seguros porque foram escondidos. O líder do Shiramatsu culpa Nick por ter cometido o erro de matar 2 membros do Seizu, o que poderia levar a uma guerra entre os clãs. Para evitar isso, o líder do Shiramatsu ordena que Nick se desculpe cortando 2 dedos. Kiyoshi também é ordenado a fazer o mesmo, pois foi ele quem deu a ordem a Nick. O chefe do Shiramatsu envia os dedos de Nick e Kiyoshi para o clã Seizu como um pedido de desculpas pela morte de 2 de seus membros.
A cena muda para Nikki e o líder do Shiramatsu conversando no carro. A conversa revela que o líder Shiramatsu, que também é padrasto de Kiyoshi, suspeita que um espião Seizu esteja em seu clã. Acontece que o líder Shiramatsu levou Nikki para uma cerimônia, onde ele foi oficialmente recebido no clã Shiramatsu. Durante as comemorações daquela noite, Nikki deixa o bar para conversar com Kiyoshi. Nikki o informa sobre seu relacionamento com Miyu, insistindo que protegerá Miyu de qualquer perigo a qualquer custo. Após uma hesitação inicial, Kiyoshi aceita o relacionamento e parabeniza Nikki, pois isso significa que eles se tornaram parentes. Depois de entrar oficialmente para o clã Shiramatsu como Yakuza e obter a aprovação de Kiyoshi, Nikki decide fazer a mesma tatuagem que Miyu em suas costas. Miyu acompanha Nikki durante a tatuagem e explica a ele o significado da tatuagem Yakuza. A cena então muda para mostrar o clã Seizu indo para a sede do clã Shiramatsu. Eles pretendem propor um acordo, mas o líder do clã Shiramatsu fica ofendido porque o líder do clã Seizu não compareceu pessoalmente. Naquela noite, Orochi desabafa com Kiyoshi sua frustração pelo fato de o líder do Shiramatsu não ter ouvido seu conselho. Orochi deixa o bar para encontrar Miyu. Acontece que Miyu e Orochi são ex-amantes. Dessa vez, ele tenta seduzi-la, mas ela se recusa, pois ama Nikki. A raiva de Orochi chega ao clímax e ele lhe dá um tapa. A cena mostra novamente o encontro entre Shiramatsu e o clã Seizu durante uma partida de sumo. Dessa vez, o líder do Seizu vai até o líder do Shiramatsu para fazer outra oferta. Não se trata de uma proposta de negócios, mas de um pedido para que o líder de Shiramatsu se aposente pacificamente e passe seus membros para o clã Seizu. O líder de Shiramatsu se recusa e considera a oferta um insulto. Antes de partir, ele aconselha o líder do Seizu a ter cuidado na viagem de volta. Nikki então vai até a casa de Miyu. Quando Miyu abre a porta da frente, Nikki fica surpreso ao ver os hematomas no rosto dela. Furioso, ele pede que Miyu diga quem fez isso com ela. Ela se recusa a contar e revela a ele que está grávida de um filho dele. No entanto, ela pede que ele a deixe. Nikki sai da casa de Miyu para ir até a casa de Kiyoshi e informá-lo sobre a gravidez de Miyu. Kiyoshi pede a Nikki que entre na casa. Ele então entrega a Nikki duas espadas chamadas Daisho e lhe explica que uma delas é usada para matar e a outra para acabar com a vida de alguém. Kiyoshi diz que está cuidando de Miyu desde que ela era criança e que, a partir de agora, a responsabilidade passará para Nikki. Por outro lado, Orochi é visto na sede da Seizu conversando com o chefe do clã. Acontece que Orochi traiu Shiramatsu e planeja destruir o clã. No dia seguinte, o chefe do Shiramatsu vai à alfaiataria escoltado por Kiyoshi e Nikki. Quando o chefe não sai do vestiário, Nikki o segue e encontra um funcionário o estrangulando. Nikki tenta salvá-lo e Kiyoshi, correndo para o local, atira no funcionário. Eles então correm para o carro, mas antes que possam escapar, membros da Seizu chegam e começam a atirar. Kiyoshi é morto. Nikki e o líder do Shiramatsu conseguem escapar e retornam à base, onde reúnem todos os membros restantes do clã. O líder explica que há um traidor em seu clã e decide que é hora de agir e iniciar uma guerra com o clã Seizu. Por outro lado, Miyu chora histericamente quando Nikki a informa sobre a morte de Kiyoshi. Nikki e os membros restantes do clã Shiramatsu começam a matar os Yakuza de Seizu, um a um, como vingança. O chefe da Seizu envia uma criança para ir à sede da Shiramatsu e entregar uma mensagem. O chefe da Seizu convida o clã Shiramatsu a lutar em uma zona neutra sem usar armas. O líder do Shiramatsu aceita o convite e envia Nikki e os membros do clã ao porto para iniciar a luta. Surpreendentemente, o líder do Seizu chega com Orochi, que imediatamente admite sua traição. O líder de Shiramatsu, que considera Orochi como um filho, o perdoa e se aproxima para abraçá-lo, dizendo que não é tarde demais para voltar aos trilhos. Enquanto eles se abraçam, Orochi esfaqueia o líder da Shiramatsu até a morte. Os membros do clã Shiramatsu não podem agir porque estão desarmados. Nikki pretende atacar Orochi, mas um franco-atirador atira em sua perna. Enquanto isso, do outro lado, a polícia invade e incendeia o quartel-general de Shiramatsu. Naquela noite, Nikki se infiltra secretamente na casa de Miyu, guardada pelo clã Seizu, para levá-la embora. Em seguida, ele aparece na sede da Seizu com a espada Daisho, doada anteriormente por Kiyoshi. Nikki pede permissão ao clã Seizu para matar Orochi, mas, depois de confrontar Nikki, Orochi diz que não lutará com ele porque é apenas um estrangeiro e nunca poderá ser um verdadeiro Yakuza. Nikki imediatamente corta a garganta de Orochi sem pensar duas vezes. Surpreendentemente, o líder do clã Seizu detém um de seus membros que estava prestes a matar Nikki. Em vez disso, ele ordena que Nikki volte para casa porque vingou Shiramatsu ao matar Orochi. Nikki obedece à ordem e deixa a sede da Seizu. A história termina com a cena de Nikki chegando ao apartamento onde está escondendo Miyu.
Ela o cumprimenta e o abraça com força, enquanto os outros Yakuza Shiramatsu que guardam o apartamento cumprimentam Nikki, indicando que ele se tornará o novo líder do clã Shiramatsu. Se você gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.